Olá pessoal, tudo bem? Danilo Catelani da FX Sistemas. Hoje vamos começar uma série aí de conversa com um especialista, né? Esse é o episódio número um. Temos o convidado, o Thiago Tadeu Rossanese, colaborador da FX Sistemas, né? Ele é especialista em SPED ECD e ECF. E aí, Thiago, tudo bem? Opa, tudo bom? Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre os SPEDs, né? ECD e ECF hoje, tirar algumas dúvidas aí do pessoal. Estamos à disposição aí para esclarecer aí alguns detalhes aí entre as duas declarações aí. Legal. Vamos começar aqui, Thiago. Vamos lá. Bom, a primeira dúvida que surge, né? É por que duas declarações, né? Qual que é a diferença entre o SPED ECF e o ECD? Legal, pergunta bem bacana. São duas declarações inicialmente distintas, né? Ou seja, cada uma tem a sua particularidade. O ECD, né, escrituração contábil digital, ele está voltado mais para a contabilidade, ou seja, você faz a declaração dos lançamentos contábeis juntamente com as demonstrações, balanço, DRE, fluxo de caixa, DMPL, DLPA, né, enfim, ou até outras declarações que podem ser anexadas também nessa declaração, né, outros relatórios de demonstração. Bom, basicamente, o ECD é a sua contabilidade, de modo geral, da empresa, né? Ativo, passivo, receita, despesa, né? Enfim, tudo que envolve a parte contábil da empresa. Já o ECF, né, escrituração contábil digital, que tem o contábil ali no seu próprio nome, né, basicamente é a declaração do imposto de renda e da contribuição social, né, inicialmente são declarações distintas, né? Mas em algumas situações elas se cruzam, né? Então, o SPED ECD completa o SPED ECF. Então, dependendo da situação da empresa, é claro, tem que fazer uma análise ali inicialmente, né? Do tipo de empresa, tipo de tributação dessa empresa, e então é possível elas se cruzarem e o SPED ECD completar o SPED ECF ali para justificar questão de receitas ali, despesas, né? Para chegar na base de cálculo do imposto de renda e da contribuição. Então, dependendo da Uhum, situação da empresa, né? São distintas, né? Mas são muito diferentes. Porém, uma completa a outra, dependendo da situação. Então, é o principal ponto, né? Contabilidade, declaração de imposto de renda e contribuição social da empresa. São distintos, mas uma completa a outra em determinada situação. Ah, legal, entendido, Thiago. Vamos para a próxima aqui. De quanto em quanto tempo precisa entregar essas declarações, né? Qual que é a periodicidade de entrega delas? Legal. Vamos lá. Vamos falar numa ordem, né? SPED ECD e SPED ECF para ficar um pouco mais fácil aqui para nós entendermos também. Bom, o SPED ECD geralmente é anualmente, né? Geralmente você tem um período ali de 5 meses após a virada do ano, né? Para pegar o ano de referência. Então, um exemplo prático aqui para nós, nós estamos em 2021, e então eu tenho até mês de maio de 2022 para estar fazendo essa entrega referente ao SPED ECD, tá? É, Já o SPED CF são 7 meses. Então, geralmente é o último dia útil de julho do ano subsequente à declaração. Então, geralmente é maio, e geralmente SPED CD maio, SPED CF julho, né? Algumas exceções, né? Casos diferenciados, extinção de empresa, você tem 2 meses para entregar depois da data de extinção, cisão, fusão, incorporação, né? Tem também um período ali de 2 ou 3 meses para estar entregando essas declarações a partir dessa data, né? O manual acaba sempre explicando, né? Isso não é uma regra fixa, pode ser que seja lançado um manual que essa regra mude, né? Nós tivemos casos aqui de da epidemia do Covid, então eles prorrogaram essas declarações, né? Por exemplo, esse ano foi prorrogado um pouquinho, mas a periodicidade é essa, né? E
Um detalhe do SPED ECD que eu acho pertinente falar é que o SPED ECD você pode fazer a declaração a qualquer momento. Né? Se eu quiser fazer, por exemplo, a declaração dentro do próprio ano, eu consigo fazer. Não é muito recomendável, porque você pode ter que fazer algum ajuste na contabilidade, etc. e tal. Mas necessariamente, não é obrigatoriamente, você precisa fazer uma vez só. Você pode fazer várias vezes, né, de períodos, né, que você queira fazer dentro desse prazo que eles pedem, que eles estipulam para fazer a entrega. Tá legal. Então ficou claro aí que a entrega é anual, né? E tem as exceções, né? Cisão, fusão, incorporação, que aí você pode ter que entregar durante um prazo ali depois de efetuar esse processo, né? É bem importante frisar isso, porque algumas pessoas acabam esquecendo desses detalhes, né? E aí perde esse prazo. E aí, perdendo seu prazo, pode acontecer questões de multa, né? E não é muito bacana isso. Então, tem que sempre acabar lembrando desse tipo de situação. Ah, minha empresa É. encerrou mês 8. Ainda dentro do próprio ano, você vai ter que acabar fazendo a entrega desse arquivo, né? Por exemplo, o Uhum. SPED CD e ECF. Tem algumas exceções, mas as pessoas falam, só entrega o ano que vem, eu tenho até maio. Na verdade, quando você for em maio, já passou o prazo, né? E Uhum. provavelmente a pessoa também não conseguiu dar baixa no CNPJ, porque faltam declarações a serem entregues na Receita. Legal. Bom, a próxima aí, né? Quais empresas estão obrigadas à entrega, né? Essa pergunta é uma pergunta chave, né? A gente vai falar aqui das de cara que não tem exceção, né? Empresas do lucro real, elas estão obrigadas a entregar essas declarações em qualquer situação, né? Elas estão obrigadas a entregar. Lucro presumido, tá? São obrigadas o SPED ECF, tá? Todas as empresas do lucro presumido são obrigadas ao SPED ECF. Já o ECD, existem algumas exceções e algumas situações que a empresa pode entregar ou não, tá? Ela pode cair lá em determinada situação que ela se vê enquadrada a não fazer a entrega da declaração do SPED ECD, tá? O ECF acaba não sendo, não tendo esse tipo de regra, tá? O ECF, o único tipo de empresa que não entrega inicialmente são órgãos públicos, empresas do Simples Nacional não entregam ECF. Uhum. Já o ECD, por exemplo, como é interessante, né? Uma empresa do Simples Nacional, se ela quiser fazer entrega, ela pode. Ela pode fazer Interessante. entrega, ela faz a contabilidade, ela pode fazer entrega, né? Uhum. Isso é bem interessante, né? É, Só que aí tem alguns detalhes que a gente tem que observar, né? E olhar lá nos artigos, nas leis certinhos, que falam que a partir do momento que você faz a primeira entrega, você passa a ser obrigado a fazer a entrega. Uhum. Então, uma coisa, um detalhe assim peculiar. Vou entregar aqui que eu preciso fazer uma declaração, um relatório para um determinado órgão, então vou entregar a contabilidade e tirar o relatório do ECD para mandar. Tá. A partir daquele momento você passa a ser obrigado, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado nesse tipo de caso, etc. E tal. Ô, Thiago, todo ano isso pode mudar, né? Quem está obrigado ou não. Onde que as pessoas podem olhar essa informação, né? Onde que encontra esses... Olha, o manual do SPED, ele é bem claro lá e ele tem uma seção separada, né? Então é até difícil falar para você, por exemplo, qual a linha ou qual página do manual. Não, Mas tranquilo. no índice lá, tem lá acho que a terceira, ou geralmente a quarta opção do índice é empresas obrigadas. E aí lá tem todo um conteúdo falando quem está, quem não está, qual Uhum. é facultativo, qual não é, né? É bem interessante, né? A gente acaba lendo o manual do SPED quando eles lançam, geralmente em janeiro ou fevereiro, né? E aí a gente já vai lá olhar para ver se houve alguma mudança, etc e tal, para a gente já tentar orientar os clientes, né? Avisar tal. Então, Perfeito. basicamente essa informação geralmente ela vem contida no manual, acho que desde o primeiro manual até o último que foi lançado, essa informação é contida lá, até para quem vai ler o manual, né? Geralmente nós aqui é, acabamos tendo que ler ele quase praticamente inteiro ali para ver se houve algumas mudanças, etc e tal. Então a gente acaba meio que decorando algumas informações. Mas o terceiro ou quarto tópico do manual ele já indica ali qual é
quais empresas obrigadas, quais situações que são obrigadas, tal, Uhum. a fazer a entrega ou não, tanto do SPED ECD, tá, quanto do SPED ECF. Muito bem. Bom, teve o exemplo aí que você deu da lucro presumido, né? Que em alguma situação ela pode ser obrigada somente a ECF, né? Que é a declaração do imposto de renda e da contribuição social, né? Tem alguma outra forma de eu entregar a ECF ou necessariamente eu tenho que fazer mesmo a contabilidade dela, da empresa? Aqui é um ponto bem bacana, pergunta bem bacana também, porque aqui tem um pouquinho de dúvida em algumas coisas, tá? É, vou tentar ser um pouco genérico, porque tem coisas específicas, mas basicamente existem duas formas de entregar a ICF. A ICF nós podemos entregar ela com contabilidade, ou seja, aí entra aquela primeira fala que nós falamos que o SPED ECD e o ICF eles vão se cruzar. Eu vou precisar do SPED ECD dentro do ICF, né, para justificar os valores que eu estou lançando lá para chegar na base de cálculo do imposto de renda, da contribuição, né, em caso de empresa de lucro real, talvez adição de base de cálculo ou exclusão de base de cálculo, porque daí a gente tem aqui uma outra situação entre resultado fiscal e resultado contábil. Resultado contábil pode ser um, resultado fiscal pode ser outro, porque eu tenho adição de base e exclusão de base. Né? Então, não necessariamente o meu lucro que deu no DRE vai ser exatamente a minha base de cálculo para o imposto de renda e contribuição social, que é um pouquinho mais complexo, né? Cada caso é um caso, tem que analisar. Mas basicamente eu tenho duas formas de entregar. Eu recupero a contabilidade, ou seja, eu preciso fazer um ECD, eu tenho que ter a contabilidade. E o outro modo é o modo de falado que nós falamos lá, até o manual fala sobre isso, que é o entregar o livro caixa. O que seria o livro caixa? É o livro caixa da empresa, ali você tem o que movimentou ali parte de livro caixa em dinheiro e banco, né, basicamente isso daí. E esse é um detalhe importante porque necessariamente eu não preciso comprovar a minha base para receita, vamos dizer assim. Existem algumas regras a seguir, por exemplo, eu sou obrigado, quando eu optar por enviar por livro caixa, a mandar o livro caixa? Não, não é obrigado. Agora, se você passou de 1.200.000 anualmente, ou proporcionalmente à data da abertura da empresa, você passa a ter que ser obrigatória a escrituração do livro caixa, preencher um bloco lá, né, de informações, e esse bloco vai ser basicamente os lançamentos do livro caixa, né. Uhum. Voltado aqui para o sistema da FX, a FX ele faz o controle do livro caixa na escrita fiscal, às vezes para um tipo de empresa menor porte, não chega nesse ponto de 1.200.000 e tal, você consegue fazer o SPED ECF pelo sistema de escrituração fiscal, né, ou também pela contabilidade, né? Das duas formas. Thiago, eu faço contabilidade, mas eu vou optar por não mandar a contabilidade, só o livro caixa. Pode Uhum. ser gerado pelo fiscal ou pode ser gerado pelo nosso sistema de contabilidade. É bem interessante. Os dois têm as bases de livro caixa, então você consegue pegar o livro caixa do fiscal ou montar o livro caixa a partir das contas contábeis na contabilidade, mandar esses lançamentos. É bem interessante, mas não existe nenhuma obrigatoriedade para a empresa do lucro presumido. Existem exceções, né? A gente não vai trabalhar aqui a exceção, mas existem exceções. Já o lucro real não tem, como nós falamos lá, não tem detalhes, não tem exceções. Lucro real, sou obrigado a fazer o ECD e sou obrigado a fazer o ECF e recuperar o ECD dentro do ECF. Para lucro presumido, já não. Certo. Vale lembrar aqui, que eu acabei de me lembrar aqui, empresas que são isentas e imunes do imposto de renda, né? Entidades, igrejas, né? Esses tipos de empresa da mesma forma. Né? Você também não é obrigado a entregar o ECD e Uhum. também é obrigado a entregar o ECF, tá? Porém, acaba seguindo a mesma regra do lucro presumido com exceções, né? O lucro presumido tem algo relacionado ali a uma base de PIS/COFINS, se passar um determinado valor, você é obrigado a entregar, tal. Mas as empresas de isentas imunes, né, entidades, igrejas, enfim, sem fins lucrativos também, eles Uhum. então, se enquadram da mesma forma que o lucro presumido. Eu posso ou não entregar o ECD, né, com exceções ali. Muito bem.
Qual a dica para quem vai entregar ECD e ECF, né? Até inverti agora, né? Porque entrega ECD primeiro, né? Entrega esse CD primeiro. É, bom, primeira dica de todas é conferência. Essa é essencial, né? Com base nos sistemas FX, né? Vai gerar, né? Vai importar, vai validar. É muito importante essa pergunta, porque aqui eu vou dar uma série de dicas bem bacanas. Bom, vai importar, vai validar. Deu validação com sucesso. O ECD e o ECF. Não deu nenhuma advertência, nada. Tá tudo certo? Pode ser que sim, pode ser que não, né? E aqui a gente não está tirando a idoneidade da informação, mas existem alguns registros, né? Por exemplo, dentro do SPED ECF, aqui exemplificando, que é a parte lá do bloco Y, que são informações adicionais, que muitas vezes são informações individuais. Vou dar um exemplo aqui que é bem comum acontecer, que é o Y600, que é a informação dos sócios da empresa. Ali vai uma série de informações do sócio, por exemplo, né? Que inicialmente se pode se preencher dentro do sistema para já enviar, né? Mas também pode se completar a informação dentro do próprio SPED. Então, a conferência, né? E esse tipo de informação é importante porque o SPED ele não fala, olha, você não informou determinada informação do sócio. Ele simplesmente valida, fala, ó, tá tudo ok, maravilha, né? Uhum. E na verdade tem que dar uma passada, olhar as fichas. Esse caso do Y600 está sendo comum agora, por exemplo, bancos pedirem o relatório do Y600 e aí não está informado algumas questões de rendimento lá, ou descontos que o sócio teve durante o ano, né? Distribuição de lucros. Distribuição de lucro, por exemplo, bem lembrado. Então, a dica é justamente essa, né? Tem uma outra dica bem bacana, que é para quem faz o SPED ECD e o SPED ECF. Nas primeiras versões do SPED, o sistema era fechado, que a gente fala, né? Automaticamente eu tinha que entregar o ECD para conseguir recuperar ele dentro do ECF. E com o tempo, aconteceu nos primeiros anos ali, acho que os 2 ou 3 primeiros anos da declaração, estava acontecendo muita retificação do SPED ECD, porque se pegava alguns problemas dentro do SPED ECF. Ele faz uma segunda validação no SPED ECD, né? Para verificar se a base está certo, contas referenciais, né? Uma série de informações. E aí estava sendo muito comum fazer muitas retificações do SPED ECD para conseguir ajustar informações dentro do ECF. E aí a Receita ela começou a permitir que você apenas faça a validação, assine e não faça a entrega. Você recupere dentro do SPED ECD. E com isso, se houve algum problema dentro do SPED ECD, você vai lá, edita, faz a correção, valida, assina e não entrega e faz a recuperação novamente dentro do SPED ECD. Isso foi muito importante porque muitos erros estavam vendo o ECD ali, uma conta referencial, ou uma contabilização que ficou de forma errada, né? Não se chegou na mesma base ali de imposto de renda ou da contribuição, ou questão de ajuste de base de adição e exclusão, né? Que pode ter ocorrido, né? Então, essa é uma dica muito, muito importante, muito valiosa, porque é um pouco trabalhoso se fazer a retificação do SPED-ECD, né? A gente fala retificação, mas na verdade é substituição do SPED-ECD, né? Até uma informação aqui interessante, né? Algumas palestras, algumas coisas que a gente viram, teve algumas empresas que bateram recorde de retificação do SPED logo no começo, né? Uma determinada palestra que eu fui lá, por exemplo, lá parece que uma empresa que retificou o SPED mais de 20 vezes para conseguir chegar no que ele precisava no SPED ECF. Mas isso também era muito novo, né? A declaração nova, ninguém estava muito entendendo ainda como funcionava, né? Hoje, esse ponto aí, a Receita ela solta um relatório, é bem bacana a Receita nesse ponto, que ela solta um relatório, olha, estamos esperando 800 mil declarações, foram entregues 400 mil, já foram retificadas 15 mil declarações. Então ela vai soltando alguns relatórios ali, bem bacana. Então você vai ter uma estimativa ali, conforme vai acontecendo algumas coisas, para saber, né, ter essas estatísticas, né, que são interessantes, né,
E essa dica que a gente dá, né, principalmente ali, conferência, tirar o relatório do sistema, tira o relatório do SPED, confere os valores, vê se está tudo ok, informações importantes da assinatura, quem vai assinar se está tudo ok, tudo certinho, né? Sócios, tem outras fichas que são informações mais gerenciais, que às vezes, de uma certa forma, o sistema não controla, né? Por ser mais gerencial, a empresa tem que passar talvez um relatório gerencial para a contabilidade ali, para o escritório, né? Para fazer, ou ela tem dentro do sistema interno dela, aquela informação preencher. Esse tipo de dica, ela é tanto para o SPED-ECD para o SPED-ECF, né? O SPED-ECD é uma dica bacana também, por exemplo, o relatório. Obrigatoriamente, o SPED-ECD, ele fala que obrigatoriamente só é o balanço e o DRE que deve se mandar. Mas alguns estados já pedem alguns outros relatórios, porém o SPED não dá erro. Ele fala, olha, você não me enviou o relatório X, por exemplo, DMPL ou DLPA. Ele simplesmente valida, você entrega, porém você recebe uma notificação falando, olha, você entregou isso para DCD e faltou o DMPL ou DLPA, né? Ou algum outro relatório adicional, fluxo de Isso daí pode caixa. depender de estado para estado, essa Isso, obrigação. depende de estado para estado, né? Tem estados que são um pouco mais rígidos em algumas informações, ele, mesmo que o SPED ali, a validação dele não obrigue você a mandar, mas o estado pede para você mandar, então ele não aceita essa declaração e manda uma notificação, olha, tem que retificar porque faltou determinado relatório, né? Determinada demonstração, né? Então, a maioria das informações, SPED, CD, CF, os nossos sistemas geram, né? Existem algumas exceções, é claro, né? Mas é sempre importante, quanto mais informação, claro que a gente sabe que pode existir uma falha também, quanto mais informação, maior a probabilidade de alguma falha, né? Por isso que é importante a conferência. A conferência é algo que tem que ser diário em nossas vidas e principalmente na vida do contador, né? Tem que conferir, às vezes reconferir, né? Ou passar na mão de duas pessoas ali para conferir se está tudo ok, para não ter uma dorzinha de cabeça ali depois da entrega da declaração. Ali. Legal. Vamos para a última? Opa! Então, para finalizar, deixe uma orientação que julgue importante na entrega dessas obrigações. Eu acho que a última pergunta ela se remeteu à penúltima ali, né? Mas uma aqui bem legal, não deixar para a última hora, né? Aqui é um ponto de visão. Alguns anos aqui, nós tivemos alguns detalhes aí que foram importantes, por exemplo, nos últimos dias de entrega, a Receita liberou algumas atualizações e essas atualizações elas tiveram que algumas pessoas refazer a declaração do zero, né? Então, um exemplo simples que a gente pode dar, o sistema importou lá a declaração, o cliente foi lá, começou a conferir, começou a lançar algumas informações manuais, e aí a Receita foi lá e lançou uma versão de correção de alguma coisa. Tudo aquilo que ele fez foi basicamente perdido. Ela tem uma validação interna falando, olha, você importou na versão X, agora você atualizou para a versão Y, não consigo receber essa declaração. Isso só se dá no momento da entrega, né? Não existe nada na validação ali que consiga dar um aviso prévio para nós. Então, a gente já viu alguns clientes, né, que aconteceu isso, deixou ali, fez várias declarações, mas não entregou, né? Deixou para entregar tudo num dia só. Vou pegar todos os certificados e entregar tudo num dia só. E aí, na hora de entregar, não passava porque tinha feito numa versão e já tinha uma nova versão. E aí ele teve que refazer o trabalho na última hora ali, dar Tem essa um questão pouquinho das de dor de trocas das cabeça. versões mesmo, né? Isso é bem complexo, né? Bem complicado, porque Você, por exemplo, você valida e assina numa versão e não entrega. Aí o governo isso, vai lá, libera uma atualização. Aí você não consegue fazer essa entrega, ele obriga entregar na você. antiga, porque está com a versão antiga, e na hora que você atualiza para a nova, você não consegue entregar na nova, porque a declaração foi feita numa versão antiga. Ou seja, você tem que refazer tudo, importar de E, novo.
Dentro do arquivo que vai para a Receita, vai a versão do aplicativo da Receita, que você fez a declaração. Então, no momento da importação ou da criação da declaração, ele fica a versão que você estava usando do PVA, do validador. E aí, na hora da entrega, ele confere. E aí ele fala, não posso receber. Isso é um negócio complicado, chato, porque às vezes a Receita, ela, claro, né, detecta algum problema, ou alguém fez algum relatório para ela específico de um determinado problema, ela se vê obrigada a lançar uma versão para fazer a correção daquilo lá. E isso tem pegado alguns clientes, né, pegado assim, sorrateiramente, né? Fiz ali várias declarações, vou entregar e não consegui entregar, vou ter que fazer tudo de novo, aí tá perto do prazo. Aí às vezes a gente tem um problema, não nós, mas a Receita de lentidão, porque muita gente entregando ali junto, aí você vai entregar, não consegue, tente mais tarde, tente mais tarde. Então, aqui é importantíssimo. Consegue adiantar? Adianta. Quanto antes você fizer, antes você tá tranquilo nesse prazo, né? A outra orientação seria com relação à conferência, preenchimento de dados, completar os dados, mesmo que não sejam dados obrigatórios, né? E acho que aqui uma dica bacana aqui tem dúvida, né? Chama o suporte, né? Para tentar ali a gente orientar da melhor forma para ver se verificar se está tudo ok, né? Tentar tirar uma dúvida ali com relação a algumas coisas ali que acontecem dentro do SPED, né? Mas são as dicas ali que eu dei na pergunta anterior e essas aqui são uma complementar à outra, né? Então não deixar para a última hora, verificar se sempre está atualizado, né? A gente tem o costume de sempre mandar uma mensagem falando que houve uma atualização, tal, já põe o link ali para o pessoal baixar. A gente tenta sempre orientar o cliente, né? Mas acho que a principal aqui é não deixar para a última hora, porque podem haver surpresinhas, né? E essas surpresinhas podem ser desagradáveis se você está com o prazo muito curto, né? Muito bom. Pessoal, é isso. Recebi hoje aqui o Thiago, colaborador nosso aqui da FX. Falamos sobre o tema SPED, né? ECD e ECF. Espero que vocês tenham gostado. Thiago, obrigado pelo tempo aí que você separou para passar o seu conhecimento. Um abraço aí, valeu. Legal, obrigado, estamos à disposição. Próximo aí, se quiser chamar, nós estamos para compartilhar os conhecimentos que nós adquirimos aí com o depassar dos anos aí. Tá certo. Muito obrigado. Falou, Thiago. Obrigado, até mais, pessoal.